Bom, pessoal, então vamos começar então oficialmente aqui. Boa noite a todos aí oficialmente, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de gestão do conhecimento aqui da Uniswan. Espero que vocês estejam todos felizes aí. Na aula passada, né, a gente vinha falando de dado, informação, conhecimento, né? Foi aí que no final da aula eu abri o Excel. Falei aqui mais ou menos de um caso de uma empresa, né? E mostrei para vocês ali como se fosse, né, um diretor fazendo uma análise lá de alguns dados lá na empresa, e eu mostrei para vocês a diferença de dado, informação, quando é que esse dado se transforma numa informação, né? A informação é um dado trabalhado, né? Então lá a gente tinha dados lá sobre, se eu não me engano, idade dos funcionários, salários, um negócio mais ou menos assim. Aí a gente pegava, juntava, agrupava esses dados, transformava numa informação, e aí você vinha calculando média de idade, média de salários. Então isso já passava a ser uma informação, onde a gente aí ia usar o nosso conhecimento para poder fazer análise e a nossa sabedoria para tomar decisões, se ia mexer nas faixas salariais dos funcionários ou não. Ou seja, a gente estava usando já a nossa sabedoria, o nosso conhecimento para pegar as informações e tomar decisões na empresa, né? Então, quem não viu essa aula, gente, eu aconselho que assista. A aula está gravada, foi mandada lá no grupo, está lá no Classroom também, que é um assunto interessante, sim, é bom a gente saber aquele assunto lá. Agora a gente parte para uma outra parte da matéria aqui, gente. Então, vou fazer como eu sempre gosto de fazer, eu vou lendo os trechos aqui dos textos deles, vou parando, a gente vai refletindo juntos aqui, vou explicando, vou tentando dar algum exemplo, né, para tentar ilustrar melhor isso para vocês, tá? Aí eles falam o seguinte, então, ó, quanto mais turbulentos os tempos, mais complexo o mundo, mais paradoxos tem. Ele já começa falando aqui de um nome que às vezes as pessoas não sabem exatamente o que são paradoxos. Paradoxo, às vezes, é um termo que você já ouviu falar muito dessa palavra, mas se eu pedir para você me explique o que é um paradoxo, de repente a pessoa tem uma certa dificuldade. O paradoxo é uma coisa, é uma dualidade, duas ideias opostas, que não tem muita solução para você solucionar aquilo lá, não. Coisa que uma choca uma com a outra, né? Para você entender melhor, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o que nós vamos ver aqui, mas para você entender que nós estamos passando nessa fase da nossa vida, que eu falei agora há pouco da fase que nós estamos passando de coronavírus, né? Gente, esse problema que a gente vive hoje é um paradoxo. É uma coisa sem solução, né? Uns ficam de um lado brigando para fechar tudo, porque senão o coronavírus vai alastrar, então uns aí, o governo lá, os prefeitos da cidade querendo fazer lockdown, querendo parar tudo. Aí tem uma outra turma falando, mas se fechar tudo, vai quebrar as empresas. E vai se abrir, vai matar as pessoas. Se fechar o comércio, vai falir as empresas, o povo vai morrer de fome. Não tem solução. É um paradoxo. Chega a ser um exemplo bom do que nós vivemos na nossa atualidade hoje, do que é um paradoxo, uma coisa que não tem solução. Né? Aí vira essa briga, aí uns querendo fechar tudo, outros querendo que abra para os comércios poder movimentar, para o povo poder ganhar dinheiro, senão vai ter gente que vai morrer de fome em vez de morrer de coronavírus. Então você não sabe o que você faz. Qual a melhor solução? Gente, é uma coisa que você para, pensa. Tem um ano, gente, que o povo está aí tentando arrumar a solução para esse troço aí, e, infelizmente, gente, a culpa... Fica todo mundo querendo arrumar culpado, uns querendo os prefeitos que estão errados, o governador que está errado, o presidente está errado, o não sei quem que está errado, a ciência que está errado. Não, gente, infelizmente, quem está errado é o vírus. O maior problema, quem causou o problema não foi nem prefeito, nem governador, nem presidente, nem comerciante, não foi ninguém. Quem causou o problema foi o vírus.
Mas então, gente, não é só, eu não estou querendo aqui parar a aula para falar de coronavírus, não é isso. Mas é só para você entender o que é um paradoxo. Uma coisa, você se vê diante de duas coisas que elas chocam uma com a outra e não tem uma solução para aquilo. É um paradoxo isso, né? É um exemplo, né? Tem diversos tipos de paradoxos aí que você viu. Então, as contradições, as inconsistências, os dilemas, as polaridades abundam nesses dias e nesta época. Nossa vida, quanto mais complexa vai ficando, mais paradoxos vão surgindo nos nossos negócios, né? Vamos deixar de lado agora o coronavírus, tá? Estou querendo dizer que paradoxo é só o coronavírus, não. Os nossos negócios, no mundo empresarial de hoje, na nossa vida e sociedade hoje, nós temos os paradoxos do dia a dia. As empresas, bem, agora que bem interessante o que eles falam, ó, que eles analisaram. As empresas bem-sucedidas não estão apenas enfrentando o paradoxo, mas tirando vantagem dele. Lembre-se, mais uma vez, paradoxo estou falando, não é o coronavírus. Eu dei só um exemplo, né? Falando dos paradoxos no nosso dia a dia. Aí olha aqui que esse cara aqui, Joseph Schumpeter, é um dos primeiros seres humanos que escreveram sobre empreendedorismo na face da Terra. Lá nos anos 50, ele já escrevia livros que ele estudava as mudanças econômicas, os desequilíbrios do mercado. E ele já falava sobre esses paradoxos, esses desequilíbrios, essas instabilidades econômicas que as empresas passavam. Ele estudava muito sobre isso. E esse Joseph Schumpeter, ele foi uma das primeiras pessoas que passaram a escrever dizendo que, na verdade, os empreendedores, os empresários, os administradores, eles têm que tentar tirar proveito dessas situações de desequilíbrio. Porque ele falava o seguinte, eu li livros que falavam muito sobre ele, eu estudei muito empreendedorismo, né? Eu estudei muito administração, já li muita coisa sobre esse cidadão, Joseph Schumpeter. Ele falava o seguinte, o verdadeiro empreendedor é aquele que no momento de dificuldade, de desequilíbrio, nos momentos de instabilidade, é que ele tem uma ideia genial e monta um negócio para ele, ele tem uma visão diferenciada dos demais e monta um negócio para ele para ganhar dinheiro nos momentos difíceis. Porque ele falava o seguinte, gente, quando está tudo equilibrado, está tudo estabilizado, nos momentos de economia estável, nesses momentos aparecem menos oportunidades. Está tudo equilibrado. A economia está equilibrada, está tudo bem no mercado, não tem problema nenhum no mercado. Você vai tirar uma oportunidade de onde? Então, é nos momentos de desequilíbrio é que os verdadeiros empresários, empreendedores, mudam as coisas. Não tem aquele ditado? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, não é? Um está lá chorando lá, as lágrimas rolando lá, o outro cara está de cá vendendo lenço, né? Então, é uma metáfora que eles usam aí para você entender. Igual, por exemplo, né? Você hoje resolve abrir uma empresa de consultoria. Vai chegar alguém para você e vai falar assim, que abrir empresa de consultoria? Esse momento de crise que está aí, não vai dar certo. Ninguém vai contratar. Tá bom, mas aí você para pensar o seguinte, ué. Gente, é no momento de crise que uma consultoria vai ter utilidade, ué. Se o empresário tiver com a sua empresa lá bem, de vento em popa, crescendo, vendendo, ele não precisa de consultoria, não. Ele não vai contratar consultoria. Você está vendo ponto de vista diferente, né? Enquanto um enxerga o copo meio cheio, o outro enxerga o copo meio vazio. São visões diferentes. Então, os verdadeiros empreendedores, os bons empresários, bons administradores, são aqueles que têm suas ideias, mesmo nesses momentos de paradoxo, de desequilíbrio econômico, né? O que ele falava aqui, então? Ó, pode ser citado como alguém capaz de manter duas ideias opostas em mente.
Ao mesmo tempo, Schumpeter postulava o desequilíbrio dinâmico como o único estado estável da economia e a destruição criativa por parte dos inovadores como a forma impulsionadora da economia. Olha o que esse cara falava lá em 1950, gente. Destruição criativa. Ele falava, tinha que o verdadeiro empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica, ele rompe com a normalidade e cria algo inovador. E realmente, para você criar alguma coisa para ganhar dinheiro, gente, você não pode querer vir com um produto que todo mundo está vendendo igualzinho. Abrir uma empresa para fazer o que as outras já estão fazendo. Então, esse cara, ele escrevia muito sobre empreendedorismo e ele sempre falava isso. O maior problema dos empresários hoje, dos empreendedores, é que as pessoas têm medo do novo, têm medo de mudança, têm medo do novo, e uma boa parte, né? Uma boa parte das pessoas tendem a ir para o lado da segurança e abrir um tipo de um comércio que já tem ali, que já foi testado aquele modelo, que ele sabe que vai dar certo, né? Que ele está vendo os outros lá ganhando dinheiro com aquele negócio, tal. Mas se já tem um negócio no mercado, você vai ser mais um. Você vai ser mais um ali no mercado, né? Você vai pensar em abrir uma lanchonete, uma padaria. Aí você abre uma padaria para vender o quê? Vender pão. Igual tem por aí afora, toda esquina tem uma padaria que vende pão, que vende lanche, salgado, coxinha, empada, aqueles joelhos de porco, e Coca-Cola, Guaraná e cerveja. Pronto, você vai abrir uma padaria igual a todas as padarias que tem por aí. Aí como que você vai conseguir conquistar cliente? Aí é o erro de todo mundo, baixando o preço. É o maior erro, todo mundo tem essa mentalidade. Abre um negócio igual os outros estão fazendo, e aí para conquistar a clientela, para, né, tirar cliente dos seus concorrentes, baixa seu preço. O maior erro. Aí o concorrente de lá baixa o preço também, o cara de cá baixa o preço de cá, o de lá baixa o preço de lá. Aí vira aquela briga de foice, briga por preço. Daqui a pouco é todo mundo tomando prejuízo. Daqui a pouco todo mundo vai à falência. Né? Tem alguém ali falando, essa matéria tem um grupo no WhatsApp? Bruna, deixa eu ver se eu consigo te mandar isso aqui agora. Rapidinho, gente, só para mandar ali, para eu poder dar sequência. Deixa eu só meu WhatsApp abrir aqui. Dados do grupo. Convidar, cadê? Convidar via link, copiar link, copiado. Ó. Aí. Se você, Bruna, está chegando recentemente aí, está um pouco perdida, todas as minhas aulas estão gravadas, tá? Lá no Classroom, só para você entender aqui, ó, nós temos a nossa matéria aqui no Classroom. Pessoal, dá licença só um minutinho, tá, pessoal? Parece que uma pessoa que está chegando agora, para não ficar perdida, né? Rapidinho. Só te mostrar aqui no Classroom. Anda. Aqui, ó, eu tenho a turma Gestão do Conhecimento, ó. É essa turma aqui. Então, se você for no mural mesmo, no mural, ó, tem tudo que eu compartilhei até hoje com a turma, ó. Tá vendo aqui, ó? Segue a videoconferência, #4, Gestão do Conhecimento. Ó, o material aqui da unidade 2, tá aqui.
As outras videoconferências estão aqui. E também, gente, ó, até aproveitando para falar para todos aí, quem ainda não viu, né? Eu tenho lá o meu canal lá no YouTube, ó, que a gente já está chegando agora à quinta aula. Eu tenho uma playlist. Olha lá, ó. Só você procurar o meu canal Eduardo Capote. Tem uma playlist lá no meu canal chamada, ó, Gestão do Conhecimento, ó. Ver playlist completa. As 4 aulas aqui, ó. Amanhã eu estou postando a de hoje. Então, tem todas as aulas estão aqui na playlist aqui. Depois, se alguém precisar, qualquer coisa, me pede lá no grupo, que eu mando o link lá no grupo, lá, tá? Então, vamos dar sequência aqui, pessoal. Olha só. O que, então, para encerrar, pelo menos esse slide aqui, ó. Schumpeter falava, gente, é nas crises, são nos momentos de paradoxo, são nos momentos de contradições, nas crises é que as pessoas têm, os verdadeiros empreendedores têm ideias. Então, como eu estava falando aqui, né, vai abrir uma padaria, abre uma padaria para vender pão, igual todo mundo. O verdadeiro empreendedor, ele não faz um negócio desse. O cara que abriu uma padaria e uma lanchonete, ele vai pesquisar, né? Ele vai pensar qual é o país do planeta onde é mais famoso pelos seus pães. Então, a gente sabe que, pelo menos eu já li, né? Posso não estar 100% correto, não, mas que na França, por exemplo, lá tem pães maravilhosos. Então, o cara vai pesquisar o que lá na França hoje as padarias de lá estão fazendo, que tipo de pão que estão lançando lá. Porque tudo bem, você pode ser que na sua padaria você vai vender pão francês também. Não quer dizer que você vai estar proibido de vender pão francês. Mas venha com uma ideia revolucionária, inovadora, um tipo de pão diferente que é vendido. Aqueles tem pão australiano lá, não é? Tá outro tipo de pão. Que tipo de salgado eles fazem lá? O que as padarias, as lanchonetes lá da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá estão fazendo também? Hoje a gente tem a facilidade, você pode pesquisar o planeta inteiro pela internet. Você não precisa de ir lá na França para olhar na padaria lá, não. Se você fizer uma pesquisa aprofundada aqui na internet, aqui, você sai descobrindo um monte de coisa. E aí você chega no mercado com um conceito diferenciado de padaria, de lanchonete. E aí você não vai vencer, você não vai precisar baixar seu preço para ganhar clientela, porque você vai estar com produto novo, você vai estar com um modelo de gestão diferente, produtos diferenciados, serviços diferenciados, né? De repente você vai vendo coisas que você pode combinar com aquele seu negócio para criar um tipo de serviço diferenciado. Aí a pessoa vai deixar de ir lá na padaria comum do bairro para ir na sua, não é porque a sua é mais barata, porque a sua tem produtos diferentes. Você pode ter um pouquinho mais caro, que a pessoa paga. Tem gente que gosta de coisas diferentes e coisas boas e não se incomodam de pagar um pouco mais para ter um produto diferenciado, né? Então, isso é a tal da destruição criativa. Destruição porque você está destruindo aquele conceito de padaria tradicional e reconstruindo um conceito. Eu estou dando exemplo da padaria, mas todo negócio. Todo negócio. Você destrói aquele conceito e cria uma coisa nova, né? Então, essa é que era a ideia aqui. Por isso que o Takeshi Nonaka trouxe isso para a gente já começar a entender. Então, olha lá, ó. O que é digno de nota é o fato de que os postulados de Schumpeter são a antítese da teoria econômica prevalente. É o oposto dessa teoria econômica que a gente está acostumado aí, né? É quebrar barreiras, é destruir a ordem econômica. Então, é diferente dessa economia prevalente, né, no tradicional, baseada na ideia do equilíbrio como uma norma de uma economia saudável. Uma mente diferenciada agora tem a oportunidade de manter duas visões opostas ao mesmo tempo e usá-las para encontrar um melhor caminho. Então, quando você está diante de um paradoxo, diante de uma dualidade, de uma dialética, duas coisas opostas, não é você tentar quebrar isso, é tentar entender, ó, como é que eu vou tirar proveito disso, como é que eu posso usar
usar as duas ideias ao mesmo tempo. Não teria como eu tirar proveito disso, não. Para tentar arrumar uma solução de uma forma diferente. Né? Ele falava assim, ó, apenas algumas empresas têm demonstrado capacidade de mudar tão rápido quanto o ambiente que as cercam e de lidar com as complexidades envolvidas. Uma das principais razões pelas quais as empresas fracassam atualmente é a tendência de querer eliminar os paradoxos, prendendo-se a antigas rotinas criadas pelo sucesso anterior. Então, muitas empresas hoje pecam, erram e fracassam por querer eliminar o paradoxo e fazer o tradicional, fazer a rotina, o que todo mundo está fazendo por aí afora. Prendem-se aqueles modelos do passado. Né? Em contraste nítido, uma nova espécie de empresa emergiu como líder nessa época de paradoxos. Essas empresas, que estamos chamando de empresas dialéticas, não estão apenas enfrentando passivamente os paradoxos, elas estão abraçando ativamente os opostos, estão cultivando as contradições positivamente, estão usando os paradoxos entusiasticamente como convite para encontrar um melhor caminho. Ah, que bacana, professor. Sim. Então, gente, o novo empreendedor, o novo empresário, ele tem que ter uma visão diferenciada. Não é? Se ele está diante de uma situação paradoxal, de situações opostas, não é querer eliminar o paradoxo e voltar para a rotina e implementar o que já era, o que sempre foi feito. É abraçar a causa e tentar tirar proveito daquela situação e entender como é que eu posso juntar as duas coisas, que na verdade são opostas, e criar, né, romper com esse paradigma, romper com o usual, criar uma coisa diferente, criar uma coisa que gere valor realmente para o que as pessoas estão buscando. E principalmente hoje, gente, porque o cliente, né, o consumidor de hoje, ele é cada vez mais muito diferente do consumidor do passado. Assim como as coisas evoluem, as pessoas de hoje também lá vão mudando. Os clientes de hoje, eu fico vendo, né? Eu já falei aqui com vocês um dia. Fico impressionado de ver meus filhos. Eles não gostam mais de comprar na loja. Só compram pela internet. Não, eu ainda sou mais das antigas. Eu gosto de ir lá na loja. Eu gosto de pegar o produto, testar. Se eu vou comprar uma roupa, eu gosto de vestir, de verificar, ver as cores diferentes, né? Meus filhos, não, só compram sapato, roupa, bermuda, tudo pela internet. Fico vendo, gente, se não servir, não, vai servir sim, pode deixar, eu já vi ali. Sem perigo, não. Gostam de, sabe, de coisas novas, para eles é uma coisa inovadora. Foi chegar o negócio pelo correio aqui. É uma mudança completa de forma de consumir que a gente está vendo hoje. Gostam de consumir tudo pelos aplicativos, usar as tecnologias para fazer suas coisas. Então, tudo lá vai mudando, né? As empresas, então, também precisam acompanhar as mudanças desses hábitos de consumo, a mudança que tem que estar sempre olhando para frente, o que pode surgir na cabeça desse novo consumidor, para você estar sempre à frente também do seu concorrente. Então, olha lá, paradoxo e conhecimento. A passagem da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento mudou a forma de vermos o paradoxo. O paradoxo era algo a ser eliminado pela sociedade industrial. A passagem da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento elevou o paradoxo de algo a ser eliminado para algo a ser aceito e cultivado. Que não é para você pensar aqui, ó, aquele consumidor antigo, né, um exemplo aqui, pegando que eu falei do meu filho aqui, lembrei. Aquele consumidor antigo, quando se você falasse para ele que agora a moda é comprar pela internet, ele falava, isso não dá certo.
Isso não funciona. Como é que eu vou comprar uma roupa pela internet? Não é? Agora, como é que isso mudou de repente? Quando lá no princípio, eu me lembro, gente, eu vi os primeiros aplicativos de chamar carro, não era nem Uber, nem esse 99, não. Foram uns aplicativos para chamar táxi. Não sei se vocês ainda lembram. Né? Antes de surgir o Uber, propriamente dito, surgiram aplicativos que você chamava um táxi. Eu vi um monte de gente falando, isso não vai dar certo nunca. Que ideia é essa? Como é que eu vou chamar um táxi pelo aplicativo, não sei lá, não chamar... Aí quando veio o Uber mesmo, o táxi ainda foi meio aceito, né? Porque o cara é do táxi. Na verdade, o que gerou uma grande discussão, agora que eu me lembrei, exato, que gerou uma grande discussão quando surgiu o Uber, para você chamar um carro que você não conhece, porque o táxi ainda você sabe, que é uma rede de táxi. Agora, eu vi muita gente falando, eu vou chamar um carro por um aplicativo, que eu não sei quem que é que vai vir me buscar, um camarada comum, sei lá, eu não vou deixar meu filho andar de Uber, eu não vou deixar minha filha chamar isso. E, no entanto, gente, olha como é que esse troço aí revolucionou esse mercado todo aí, e hoje a população toda utiliza. Né? Então, essa sociedade industrial, com relação à sociedade do conhecimento que eles falam aqui, eu falei para vocês, nas aulas passadas aí, nessa evolução que houve, né? As empresas surgiram lá na época lá da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, surgiram as primeiras indústrias, e isso veio evoluindo. Eu falei sobre essa evolução um dia com vocês aí, e em 1990 foi um marco. A gente pode marcar os anos de 1990 como uma entrada de uma nova era, a era do conhecimento, a era da informação. E as gerações também que estão nascendo já nessa nova era são completamente diferentes das gerações passadas. E até hoje, gente, impressionante, tem empresa ainda até hoje querendo trabalhar nos modelos passados. Ela não está percebendo que o consumidor moderno de hoje mudou completamente os seus hábitos de consumo. Né? Então, olha lá, as contradições, as inconsistências, os dilemas, as dualidades, as polaridades, tudo que é oposto, né? As dicotomias, as oposições, não são alheios ao conhecimento, pois o conhecimento em si ele é formado por dois componentes dicotômicos, opostos, aparentemente opostos, que é o que nós vamos ver agora, chamado conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Embora sejam termos assim meio estranhos, vamos entender, você vai sair da aula de hoje entendendo exatamente o que é o conhecimento explícito, o conhecimento tácito, e como que a empresa utiliza isso internamente para gerir o conhecimento. Eu falei mais cedo, né, para quem chegou depois, eu mandei um vídeo lá, que eu esqueci o nome da mulher, gente, eu gostei do vídeo, gostei e mandei para vocês, que ela falando do erro que as empresas cometem, né, ao querer transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito. Nós vamos ver esse modelo da espiral do conhecimento, nós vamos ver esse modelo agora, e você vai entender exatamente o porquê que as empresas precisam pensar nessa espiral do conhecimento. Em primeiro lugar, até tem uma questão lá da APS, que daqui a pouco nós vamos ver as dúvidas da APS, mas tem uma questão na APS que fala sobre isso que nós vamos falar da agora para frente, né? Naquela aula passada, quando eu expliquei a APS, eu falei, gente, espera, se você está olhando para essas questões e está achando muito estranhas, calma que nós ainda vamos entrar no assunto, né? Então, hoje aqui, nós já vamos passar a tratar de umas questões que tem lá na APS, que aí vai esclarecer a coisa para vocês. Mas antes que eu entre no assunto propriamente dito, deixa eu dar um exemplo que quem de vocês aí já trabalhou, eu sei que tem, eu falo assim porque eu sei que tem alunos que estão chegando agora na faculdade e, de repente, ainda não começaram a trabalhar, né? Isso é comum. O aluno, de repente, chegou esse período, tá no primeiro período aí, já veio fazer essa matéria.
estava esperando começar a faculdade para começar a buscar emprego. Então, pode ter, eu sei que em muitas turmas aí, eu vejo que tem alunos que ainda não trabalharam, né? Estão buscando o seu primeiro emprego aí e tal. Mas para quem já trabalhou em empresas aí, quem trabalha, deve já ter percebido uma coisa que, gente, é comum em empresas pequenas. E às vezes até em empresas maiores. Às vezes até a gente se surpreende e vê isso acontecer em empresas grandes. Mas eu falo que em empresas grandes, às vezes eu falo aqui, não é querendo falar mal de empresa pequena, não, não é isso, não. É porque normalmente essas multinacionais que você vê por aí afora, né, você pega aí uma Lafarge, uma White Martins, uma Nestlé, é uma mega empresa, uma multinacional poderosíssima, que elas têm um departamento de RH muito bem estruturado. Eu conheço aí no mercado aí alguns gerentes, diretores de RH dessas empresas aí. O cara já tem cursos e mais cursos no exterior, mestrados, doutorados, pessoas altamente capacitadas, então ele não vai deixar acontecer certos erros infantis, né? Então, por isso que eu falo, é bem provável que em empresas grandes é mais difícil de você ver acontecer isso. Mas empresas de médio porte menores, pequenas empresas, é comum, você tem lá determinados funcionários que sem eles a empresa não funciona. A hora que o camarada tem que sair de férias, gente, eu já vi isso. Na empresa que eu trabalhei, o cara chegava lá, no período de tirar férias, ele não podia tirar férias, ele ainda tinha que continuar vindo trabalhando, ele ia se desgarrando aos poucos, porque tinha coisa que era só ele que sabia fazer, tinha determinados conhecimentos que só ele que tinha aquele conhecimento lá. E é que aí o grande erro das empresas. O grande erro das empresas, né? A empresa não está fazendo bem uma gestão do seu conhecimento. Porque o conhecimento ele tem que ser transmitido por toda a organização. A empresa tem que criar mecanismos, né? Por isso é que nós vamos ver agora conhecimento tácito e conhecimento explícito. Aquele conhecimento que está só na cabeça lá de um cidadão, e outra, a empresa não tem isso registrado, está só na cabeça dele. Se ele morrer, acabou. Se ele pedir demissão da empresa, eu já vi empresas aí, gente, e eu estou falando que eu já vi, passando dificuldade porque o camarada pediu demissão da noite para o dia, no outro dia já sumiu no mundo, ele pediu repentinamente demissão da empresa, e ninguém dentro da empresa sabia fazer o que ele sabia. A empresa teve que se revirar, se reestruturar, e até que a empresa regularize, se reestruture e volte a funcionar normalmente, sem aquele cidadão que da noite para o dia foi embora, a empresa perdeu o cliente. A empresa teve prejuízo. Sabe, gente? Então, por isso que a gente tem que ver, e entender bem esse assunto aqui, como fazer isso. E não é difícil, não. É fácil fazer, muito fácil. Tem que entender a jogada, né? Como fazer exatamente até, gente, aí você vai arrumar suas metodologias. O importante é você entender o conceito do negócio. Em primeiro lugar, vamos entender a diferença desses dois conceitos. Conhecimento explícito, conhecimento tácito, que também não é difícil. O explícito, como o próprio nome já diz, é aquilo que está formal. Aquilo que está explícito, está escrito, tá? Lá existe um manual, né? É aquele que se apresenta de maneira formal. É um conhecimento que está documentado. A empresa detém um certo conhecimento que está lá, tem um manual, tem um documento lá dentro. Se alguém de fora chegar, vier trabalhar, for fazer aquela tarefa lá, tem um manual, aí a pessoa pega ali, rapidinho, ela já está fazendo aquilo. Né? E é representado por meio de palavras, números, fórmulas, esquemas, desenho, fluxos, procedimentos. Então, tem todo um procedimento escrito de maneira explícita, né? E outras formas que retratam um conhecimento obtido e que pode ser repassado, levando-se em conta a própria forma como é exposto, apresentado e compartilhado. É mais fácil de você compartilhar aquilo ali que está expresso, que está explícito, que está documentado, né?
possui como característica a facilidade para a sua transmissão. Que é muito mais fácil você transmitir para outras pessoas aquilo que está lá no papel, né? Agora, em contrapartida, você tem lá o conhecimento tácito, que é o caso desse tipo de funcionário que só ele detém aquele conhecimento, aquele conhecimento não está escrito em lugar nenhum, não existe um manual, não existe um procedimento escrito, formal, está só na cabeça das pessoas. Então, um conhecimento tácito, você não pode pegá-lo, né? Olha lá, ele é decorrente da ação pessoal de cada um. Baseia-se no conjunto de valores, ideias, emoções, experiências, e vai muito da experiência do indivíduo, né? Aquele profissional que está há anos naquele mercado, já exercendo aquela função, ele vai adquirindo experiência, vai adquirindo conhecimento, mas aquilo não é passado, não é transmitido. E aquilo vai se acumulando na cabeça dele, ficando lá tácito. Só ele que tem aquilo. E é uma soma de experiências e de conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua vida. Então, ela não é facilmente visível e explicável. O conhecimento tácito está profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo, assim como nos ideais, valores, emoções que ele incorpora. E o conhecimento tácito, ele tem duas dimensões. Uma dimensão técnica, representada pelos fatores técnicos presentes no conhecimento, e uma dimensão cognitiva. É aquela parte técnica que ele aprendeu, o cara foi lá, fez um curso, ele aprendeu aquele conhecimento no curso lá que ele fez, e a cognitiva é o que você aprende no seu dia a dia, né? Então, você soma lá tudo que a pessoa aprendeu estudando, fazendo cursos, e você soma com o que ela aprendeu, o que ela sabe por ter aprendido, que é o lado cognitivo, através da sua experiência. Então, consiste em crenças, percepções, ideais, valores, emoções, modelos mentais tão inseridos em nós que os consideramos naturais. Embora não possa ser articulada muito facilmente, essa dimensão do conhecimento tácito dá forma ao modo como percebemos o mundo em torno de nós. Então, você vai juntando, né, conhecimentos técnicos que você vai aprendendo ao longo da sua vida, vai se somando à parte cognitiva sua, que você vai aprendendo pela sua experiência, pela sua percepção, somando-se com seus valores, né? Sua forma de enxergar o mundo, seus valores e tal, você acaba desenvolvendo uma forma de você fazer determinada tarefa, que só você faz aquilo daquele jeito, né? Então, tem empresas ainda que têm funcionários ainda desse jeito aqui. Por isso que eu pedi lá no trabalho de vocês, ver se vocês conseguem identificar se você, por um acaso, trabalha em alguma empresa onde existe esse tipo de funcionário. Que aí o que um consultor faz quando ele chega numa empresa e percebe esse tipo de coisa, ele vê que a empresa não está gerindo bem esse conhecimento, né? O cara está fazendo uma consultoria numa empresa, percebe que tem funcionários lá que são insubstituíveis. O cara não pode tirar férias, é difícil de tirar férias. Ele tira só alguns dias, tem que voltar rápido, porque senão já começa a dar problema no negócio. O consultor começa a perceber que tem certas coisas que só determinados funcionários sabem fazer por causa da experiência e do conhecimento deles. Então, uma coisa que ele já começa a aconselhar na sua consultoria para a empresa lá é que a empresa precisa aprender a trabalhar a gestão desse conhecimento. E aí, por isso é que a mulher falou no vídeo lá, gente, e fazer essa gestão do conhecimento não é só transferir conhecimento tácito para conhecimento explícito. Porque tem muita gente que pensa, muita empresa, que, então vamos corrigir o problema
tudo que aquele funcionário sabe, nós vamos mandar ele criar um manual. E aí pronto, aí nós resolvemos o problema. Não é apenas isso, né? Isso, de uma certa forma, vai ajudar. Você pegar aqueles funcionários, e tem empresas que fazem isso, né? Pega aqueles funcionários-chave que têm determinados conhecimentos que só ele domina e passa isso tudo para o papel, cria. Eu já participei de empresas aí que eles estavam criando lá uns manuais de todas as áreas da empresa. Tudo que um funcionário fazia, ele tinha que criar um manual dando um passo a passo do como ele exercia o trabalho dele, para ter tudo aquilo ali documentado. Agora, fez isso, documentou, já é o suficiente, acabou, já resolveu o problema? Não, sabe por quê? O problema é porque, gente, nós estamos vivendo num mundo de grandíssimas transformações, não é? Uma coisa que hoje é válida e pode ser bem usada pela empresa, daqui 6 meses, de repente, já acabou, aquilo ali já se tornou obsoleto, ultrapassado. Então, gerir conhecimento aqui, nesse sentido aqui, não, de conhecimento tácito e explícito, não é simplesmente você pegar o conhecimento das pessoas, criar manuais de procedimentos e normas internos, né? Para que fique aquele conhecimento que está lá tácito na cabeça das pessoas, passe aquilo para o papel, você documenta e cria seus manuais de procedimentos internos, criou, resolveu o problema, agora não é bem isso, você tem que ter um sistema. Então, por isso que a gente vai ver o tal do espiral do conhecimento, que isso vai circulando, e é uma constante, porque os nossos conhecimentos também estão constantemente evoluindo. E as coisas hoje evoluem de uma forma muito rápida. É muito rápido a evolução do mundo. Então, a cada semana, a cada mês, vai aparecendo conceitos novos, vai aparecendo novas formas de fazer, novos procedimentos, novos conceitos, tudo se muda, né? E a empresa, então, ela não pode, ela tem que estar pensando nesse modelo da espiral do conhecimento. Então, olha lá, uma organização cria e utiliza conhecimento, convertendo conhecimento tácito em explícito e vice-versa. Então, olha lá, esse espiral, como é que funciona, então, aqui, a espiral do conhecimento? Eu vou tentar te dar um exemplinho aqui, para você entender que não é complexo de você entender isso, não. Tem um modelinho no próximo slide aí, que acaba de ilustrar isso para a gente. Olha lá o que o Takeuchi e o Nonaka falaram, ó. Identificamos 4 modos de conversão de conhecimento. Primeiro módulo, eu vou tentar dar um exemplo para você entender. Socialização, que é você converter conhecimento de tácito para tácito. E essa socialização é você instigar as pessoas ali no dia a dia compartilharem seus conhecimentos de indivíduo para indivíduo. Porque, né, todo mundo, gente, tem um pouco a ensinar, mas todo mundo tem um pouco a aprender. Cada um tem um conhecimentozinho. Eu mesmo dou aulas aí há 12 anos, gente, cada dia que passa eu vejo que menos eu sei. Gente, às vezes eu aprendo coisa com alunos. Dou aula há 12 anos, às vezes tem um aluno que vem falar um negócio, eu falo, gente, uai, eu não tinha pensado dessa forma, não. Realmente não, você tem razão. A gente está constantemente aprendendo. Todos nós temos algo a ensinar e algo a aprender. E a empresa precisa estimular os seus funcionários a compartilhar conhecimento. Então, aqueles que têm o conhecimento tácito, têm um certo conhecimento na cabeça dele, compartilhar com o seu colega. Por isso que hoje, né, a gente vê as empresas adotando aquele trabalho de pares, de coaching, de trabalhar isso internamente nas organizações, você trabalhar ao lado de uma pessoa e compartilhar conhecimento um com o outro. Aí você a socialização é o conhecimento de tácito para tácito. Eu estou trabalhando com uma pessoa
estou passando o meu conhecimento para ela está passando o conhecimento dela para mim. Por isso que é de tácito para tácito. Nós ainda não estamos registrando ainda, né? Então, olha, é compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta, troca direta ali de conhecimentos de um com o outro. E a empresa precisa também de instigar, né, de estimular a externalização. Externalização é um outro modo de você converter conhecimento de tácito para explícito, de indivíduo para grupo. Formar grupos de trabalho também, periodicamente, para articular esse conhecimento, através do diálogo, da reflexão. Então, você está tendo a troca em pares, um passando conhecimento para o outro, depois você junta em grupos, aqueles grupos dialogam, conversam entre si, refletem sobre aquele tipo de conhecimento e tenta registrar isso de uma certa forma para isso ficar registrado na empresa. E aí vem um novo passo, um novo modo, que é a combinação de explícito para explícito. Aí esse grupo, depois que esse grupo externalizou a coisa, que o grupo refletiu, chegou a uma conclusão, pode ser sobre diversas coisas, né, gente? Supor que eles estão lá discutindo sobre um determinado procedimento dentro da organização. Aí, houve primeiro a socialização, o indivíduo com o outro trocaram ideias, trocaram experiências, o grupo se reuniu, dialogou, refletiu, chegaram a uma conclusão, documentaram aquele certo procedimento, e aí vai passar para a empresa, né? Então, aquilo vai ser passado para a empresa de uma forma sistematizada. Então, o grupo está passando para a organização, que aí, então, você vai estar, sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. Aí você já explicitou o conhecimento, criou lá, vamos dar um exemplo, um manual de um determinado procedimento, de uma determinada prática, que aí, gente, a empresa vai passar a adotar aquele novo procedimento que agora foi formalizado e vai estar passando a experiência para novos indivíduos. Que aí o próximo modo é a internalização, que é a organização passando, transferindo conhecimento para os indivíduos. Os novos indivíduos que forem chegando na organização, eles já vão aprender aquele novo conhecimento, porque aquilo já está sendo passado pela empresa, já está documentado, já existe um manual de um certo procedimento lá que a empresa adota, que começou passando de indivíduo para indivíduo, um grupo discutiu, criou um manual, passou para a empresa e a empresa repassa para as novas gerações futuras que estão chegando na organização. E isso, gente, está vendo que ele vai virando uma espiral. Então, quando a empresa consegue trabalhar bem esse espiral, aí ela está realmente fazendo a gestão correta do conhecimento. Ela está garantindo que esse conhecimento vai se perpetuar, que não vai morrer com um cidadão, né? Amanhã aquele camarada vai embora e agora acabou. Ninguém mais sabe fazer aquilo, fulano foi embora. E uma coisa, gente, depois eu vou falar essa coisa que eu vou falar agora. Deixa eu concluir aqui o raciocínio, ó. Então, esse Takeuchi, ele criou assim, só um modelinho para ficar, de repente, mais fácil de você visualizar, que vai para você entender que realmente isso vai virando uma espiral. Vai virando uma espiral. Olha lá, você compartilha conhecimento tácito para tácito, que é a socialização, né? Os pares, aqueles trabalhos de coaching, né? Que as empresas fazem aí, a pessoa passando ali, os dois trabalhando junto ali, trocando seus conhecimentos, você está trocando conhecimento tácito para conhecimento tácito, né? De indivíduo para indivíduo, né? Aí depois a empresa estimula a externalização. Forma-se lá grupos, né? E os grupos vão debater, vão discutir,
vão dialogar, vão refletir sobre aquele procedimento que está em discussão, sobre aquele, né, procedimento que a empresa precisa, de repente, criar lá o seu formulário de como fazer aquilo, o seu manual, e aí você vai externalizar, tirar da cabeça e colocar aquilo no papel. Criar um manual do procedimento através de um grupo que, depois de diálogo, reflexão e debate, chegou à conclusão e criou o documento ali. Aí você vai transferir esse conhecimento para a empresa como um todo, né? Que é chamada combinação. Sistematizar e aplicar conhecimento explícito e a informação. Isso vai passar, então, a ser um procedimento adotado pela empresa, que foi aprovado pelo grupo, né? Que debateu e criou aquele procedimento. E aí a empresa passa a adotar esse novo procedimento, e ela vai estar, então, automaticamente transferindo aquele conhecimento que agora é explícito, transferindo para conhecimento tácito. As novas pessoas que forem chegando na empresa, elas já vão estar trabalhando de acordo com aquele novo procedimento, ela já vai estar adquirindo aquela experiência. Então, olha que interessante. E isso vai, então, por isso que é chamado espiral, que isso vai virando uma espiral. Aí esse novo funcionário adquiriu aquele conhecimento, quando chegar um novo funcionário, ele já vai passar aquele conhecimento dele para o novo funcionário, novos grupos serão formados, vão refletir, porque, de repente, novas tecnologias chegaram, aquele procedimento já avançou ainda mais, o grupo vai, então, rever aquele procedimento, vai tornar registrar, vai tornar aquilo explícito novamente, passar para a empresa vai adotar o procedimento e vai virando uma espiral. Então, quando a empresa entende isso e aplica, aí sim, ela está fazendo realmente o bom uso dessa espiral do conhecimento. Então, você vê que não é simplesmente criar manuais de procedimento, tirar da cabeça e botar no papel. Porque a cada momento as coisas evoluem, novos conceitos aparecem, e você precisa tornar a passar isso para frente. Pessoal, então, esse era um assuntinho que eu queria falar de hoje. Eu preciso também hoje, para dar uma adiantadazinha na matéria, eu não sei nem, gente, para falar a verdade, ó, como é que vai ficar, eu ainda não sei como é que vai ficar a semana que vem, por exemplo. A faculdade ainda está esperando aí decisões aí para chegar e passar para os professores. Daqui a pouco deve ser anunciado para nós, professores, e para vocês, alunos, porque o governo baixou um decretozinho aí de uma semana aí, né, de feriado. Então, com toda sinceridade, ainda não sei o que vai ser da gente na aula que vem e como é que vai ser, se isso aí vai... né, porque nós estamos dando aula à distância mesmo, então não teria problema nenhum, semana que vem a gente se reunir aqui e... mas então, no decreto não diz que é feriado. Eu estou achando, Marcelo, que semana que vem nós vamos ter a nossa aula normal. É só um decreto aí para fechar comércio, essas coisas e tal, para evitar aglomerações, né? Para o pessoal se distanciar. Nada impede que na semana que vem a gente tenha aula normal. Eu até gostaria que tivesse, para falar a verdade. Que eu não gosto quando atrapalha o programa da gente. A gente eu acho tem que não vai chegar a ser um... desculpa. Eu acho que não vai chegar a ser um feriado que alimenta. Paralisar a aula, não? Provavelmente, eu acho que não. Provavelmente vai ser só... Professor, apareceu no jornal aqui, as aulas presenciais estão canceladas e as que são online, elas estão confirmadas. Vão continuar, né? Sim, estou no jornal aqui. Eu espero que sim. Mas eu falo porque, sei lá, de repente, do nada aí, quando aparece alguma outra novidade aí e resolve não ter aula, eu fico morrendo de medo. É porque, assim, eles divulgaram o calendário, quais são os dias específicos do feriado que eles puxaram. Então, assim, com relação à faculdade, eu não sei o que eles vão decidir.
Porque feriado do dia 21 e do dia 23 vai ser segunda e terça-feira. Os outros são feriado estadual. Aí eu não sei o que a faculdade vai decidir com relação a isso, se vai ser normal ou se não vai ser. Mas mesmo assim, né? Mesmo que a gente tenha a aula da semana que vem, nós temos só mais algumas aulas aí pela frente, para a gente encerrar a matéria nós ainda vamos ter uma apresentação, eu ainda tenho que falar da prova e tal. Então, estamos assim, não é que estamos atrasados não, mas estamos, né, no laço aí para a gente encerrar a matéria sem precisar correr, né? Sem precisar correr. Então, eu vou fazer o seguinte hoje com vocês, ó. Eu tenho só mais um assunto, que é um assunto agora até gostoso, tá? Que é o processo de definição de objetivos e metas. Vamos falar de metas SMART. Isso é um assunto que quem já fez outras disciplinas, você já deve ter ouvido falar em alguma outra disciplina, e deixa eu só explicar o porquê que a gente fala sobre isso, porque depois, na próxima aula, eu já vou começar a falar de um modelinho chamado Dashboard, que ele serve para a gente depois ver outras metodologias de gestão do conhecimento, de métodos práticos de gestão do conhecimento, que a gente fala o tempo todo de objetivos e metas. A gente vai falar muito aí na unidade 3. Todo momento a gente vai pegar algum modelo lá que a gente fala sobre objetivos e metas. Então, eu não posso correr o risco de chegar lá e o aluno não entender bem o que é, como que uma empresa cria seus objetivos e suas metas. Então, é por isso que eu estou falando agora de objetivos e metas. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Isso aqui é um assunto rápido. É tipo assim, 15 minutos no máximo, eu passo o conceito desses objetivos e metas SMART para vocês. Tá? 15 minutinhos no máximo. E aí, depois, então, eu vou parar um pouco mais cedo para ver com vocês se tem alguém com dúvida, igual tinha lá, se eu não me engano, o Matheus, lá no início, lá, estava com dúvida sobre uma questão da atividade supervisionada. Eu vou parar um pouco mais cedo para ficar esclarecendo coisas a respeito da atividade supervisionada. Então, como eu vou entrar num assunto novo agora, eu vou fazer o seguinte, vou dar um pequeno intervalo, não é intervalo de 10, 15 minutos, não, é 5 minutinhos no máximo, até para a gente liberar vocês um pouco mais cedo. Vou só pegar mais uma água para mim, rapidinho. 5 minutos eu estou voltando. Eu falo rápido aqui sobre objetivos e metas SMART. E depois eu já encerro para ficar à disposição para ver com vocês alguma dúvida que vocês tenham sobre a atividade supervisionada. Pessoal, beleza? Já 5 minutinhos eu estou voltando, tá bom? Tá bom. Pessoal, então vamos dar sequência. Vamos lá para a nossa segunda parte da aula, né? Dar uma adiantadinha aqui na matéria, para ficar pouca coisa para a gente encerrar depois dessa unidade 2. Nós já vamos começar a ver coisas que já é uma preliminar aí da nossa unidade 3, já. Como eu tinha falado com vocês, vamos ver aqui alguns slides onde eu falo com vocês sobre a diferença de objetivos e metas. Como eu tinha falado, pessoal, pode ser que você já viu isso em alguma outra disciplina. Esse assunto, tem aluno que às vezes reclama, professor, eu já vi isso em outra disciplina. Mas, infelizmente, não tem jeito. Ó, eu tenho umas 3 disciplinas que eu falo sobre objetivos e metas com os alunos. Mas não tem jeito, tem que falar, ué. Por exemplo, eu tenho uma disciplina que é planejamento, gestão e estratégia. Fala de estratégia empresarial. Então, gente, não tem jeito. Como é que eu vou falar de estratégia empresarial? Isso está dentro do planejamento estratégico. Eu tenho que criar os objetivos e as metas da empresa. Não tem como. Não tem como eu dar aula de planejamento estratégico sem, em algum momento, falar de objetivos e metas. Então, tem outras disciplinas também que é meio que obrigatório falar. Então, né, e a gente aqui, daqui a pouco, eu tenho algumas coisas, até no próprio dashboard, que eu vou falar daqui a pouco com vocês, a gente fala de objetivos estratégicos, objetivos táticos, objetivos operacionais. Então, não tem jeito, eu tenho que falar sobre o assunto. Se você já tiver visto em outra matéria, me perdoe, mas
também é bom que reforça, porque também cada professor tem uma forma de passar. Não é que ele passa de uma forma diferente, não. A gente tem maneiras diferentes de falar sobre um assunto. E acaba que uma coisa complementa a outra, né? Com certeza vai ter coisas que eu vou falar aqui que um outro professor de lá não falou. Então, vamos lá. As organizações estão incessantemente perseguindo objetivos a fim de assegurar resultados tangíveis e melhorar continuamente a si mesma. Um objetivo é um alvo futuro, uma meta a alcançar, um desejo sonhado, ou uma expectativa que se pretende realizar em função de um período. Então, deixa eu só parar aqui rapidinho. Eu já li um termo ali que, só para esclarecer para você, né? Para assegurar resultados tangíveis. Então, as empresas criam seus objetivos, certo? Dentro de certas técnicas, como a gente vai ver hoje, como a gente vai falar dos objetivos SMART, que é exatamente para acabar com essa intangibilidade que, às vezes, algumas empresas criam, né? Como assim, professor? Ainda não entendi. Por exemplo, pessoal, olha só, tentar dar um exemplo aqui. Não, eu vou dar um exemplo já já. Agora que eu me lembrei que próximo slide, eu já tenho um objetivo de, um exemplo de objetivos e metas ali, que eu torno a falar por que tira essa intangibilidade. O que eu quis dizer com isso? Já já. Vamos lá, os objetivos são como guias para legitimar a existência da empresa, para a tomada de decisão, para a eficiência organizacional e para a avaliação do desempenho, né? Então, se eu preciso avaliar desempenho da empresa, né? A gente tem matérias aí que a gente vê avaliação de desempenho. Tudo que você pode medir, você vai poder avaliar de uma forma mais precisa. Se você não tem como medir, como é que você vai avaliar? Aí a coisa fica intangível, né? Vamos ver um exemplo já aqui para você acabar de entender isso. Antes de dar o exemplo, eu também preciso falar para vocês como o próprio autor desse livro aí, o Samuel Cesserto, no seu livro de administração estratégica, ele fala que existe um pouquinho de confusão entre esses dois termos. Ele fala que e eu já vi mesmo, gente, eu já vi até livros aí, onde eles tratam objetivos e metas como se fosse uma coisa só. E, na verdade, não é. Objetivo é uma coisa e meta é outra. Existe uma diferença de conceito entre os dois. Só que a grande maioria dos autores, eles tratam como o que nós vamos ver aqui, como o Samuel trata no livro dele. Para você não fazer confusão, gente, para você não fazer confusão, a melhor forma que eu tenho para explicar isso, que você vai entender, é o seguinte: a meta, ela quantifica o objetivo. A meta dá números, a meta dá prazos, dá um percentual, ela dá um número, ela quantifica o objetivo. Tá? Então, olha lá, nesse estudo, usaremos, apesar dele falar ali, né, que há uma certa confusão, um pouco, ele fala, nesse estudo usaremos o termo meta para quantificar, mensurar os objetivos. E estratégias como as ações que a empresa tomará para concretizar o que foi planejado. Então, gente, eu gosto muito de falar sobre isso e explicar, porque eu já vi, eu tenho exemplos de vida meus, de empresas que eu já passei por aí, que eu já cansei de ver gente fazendo a coisa errada. Sabe, às vezes, é comum você ver isso, né, em empresas por aí afora. Eu vou dar um exemplo, até de uma empresa onde eu trabalhei, que o cara fazia coisa da forma errada. Não vou citar nomes aqui, lógico, para não ser antiético, né? Mas olha aqui, ó, tem um exemplinho nosso ali que ele mostra lá realmente que a meta quantifica o objetivo. Porque se eu traço um objetivo simplesmente aumentar as vendas, onde está o erro disso? Deixa eu dar um exemplo para você, antes até de ler isso aqui tudo. Deixa eu dar um exemplo para você.
digamos, eu vou pegar vendas, porque está ali no exemplo, está falando de vendas, tá? Digamos que você trabalha lá no setor de vendas da empresa, e a empresa faz um novo planejamento, e a empresa estabelece como objetivo só simplesmente aumentar as vendas. Então, perceba que isso aí é subjetivo. É muito subjetivo, não tá tangível, não está palpável. Está uma coisa intangível, aumentar vendas. Então, olha só, analisa comigo aqui. Você trabalha no setor de vendas, né? E a empresa, você sabe que ela vende em média, falando em média, você pegou lá, por exemplo, 6 meses, analisou as receitas de venda durante os 6 meses, dividiu por 6, você descobriu que, em média, a empresa vende 100 mil por mês. Um exemplo, ela vende 100 mil por mês em média. E aí a empresa estabeleceu um objetivo de aumentar as vendas. Próximos 6 meses e tal. Aí beleza. Aí a empresa trabalhou mais 6 meses, parou, mediu, né? Pegou as receitas de vendas dos últimos 6 meses, fez uma média, aumentou para 101 mil. Aí eu te pergunto, atingiu o objetivo? O que vocês me falariam? A empresa vendia, em média, 100 mil, aí passou no próximo semestre para 101. Aí se a empresa cometeu esse erro, né? Qual o erro que ela cometeu? Ela não traçou uma meta, ela não traçou um número, ficou uma coisa subjetiva, intangível. O objetivo era só aumentar a venda. Eu vou mandar bater palma. Bateu, atingiu o objetivo, ué. A média não era 100 mil, passou para 101. Ninguém pode reclamar. Ninguém vai poder chamar a atenção de ninguém, porque o setor de vendas aumentou a venda da empresa. Não tinha uma meta, não tinha um número. Ué, então ninguém pode reclamar. Agora, se a empresa, né, estabeleceu isso aqui, ó, que está nesse exemplo, ó, nós vamos traçar o objetivo, aumentar as vendas em 15% nos próximos 3 meses. Opa! Então, aí agora tem uma meta, tem um percentual. Então, se a média de venda era 100 mil, os próximos 3 meses a gente tem que parar e medir, tem que ter passado para 115 mil, tem que aumentar 15%. Aí eu vou poder dizer, aumentou para 101 mil, então está péssimo. Então está muito ruim, então pode chamar atenção, pode... Então, peraí, onde nós erramos? Vamos tentar entender por que deu errado. Porque aí nós passamos muito longe. Era 15% de aumento, aumentou de 100 mil, tinha que ter aumentado para 115, aumentou para 101. Ela aumentou em 1%, passou longe da meta. Você está vendo como é que muda completamente de figura? E aí, gente, a empresa, ela ainda traça, sempre que traçar um objetivo, uma meta, você tem que ter uma estratégia. Não é simplesmente chegar lá para o setor de vendas e falar, ó, vocês vão ter que aumentar a venda em 15%. Se eu trabalho lá nessa empresa, lá no setor de vendas, eu vou falar, tá, mas qual que é o plano de ação? Qual que é a estratégia? Eu tenho que ter. Então, aqui tá de forma muito resumida, né? Olha lá, está de forma resumidinha. A empresa, ó, o objetivo, aumentar as vendas, a meta em 15% nos próximos 3 meses. E a estratégia? Vamos aumentar a equipe de vendas e ministrar cursos, que é, né, dar cursos de vendas para capacitá-los com técnicas de vendas. E aí, gente, qual a importância disso, né? Que aí, quando chegar daqui 3 meses, a diretoria vai poder parar, medir e vai poder falar, olha, tá ruim. Aumentou só 1%, 2%. Tinha que ter aumentado 15%. Aí vai poder chegar e conversar com o responsável pelo setor. Por que não bateu a meta? Aí não aumentou a equipe de vendas? Aí o gerente também vai poder falar, olha só, mas eu não tinha estabelecido que ia aumentar o número de vendedores, ia aumentar a equipe. Não aumentou. Como é que vocês querem que eu aumente as vendas mantendo a mesma equipe? E outra coisa, a empresa não ia estabelecer treinamento de técnicas de venda para treinar essa equipe,
Também os treinamentos que deram aí não foram satisfatórios. Então, gente, quando você tem isso tudo, embora o exemplo seja muito simplório, serve para você entender. O que a empresa precisa fazer? Ela tem que estabelecer um objetivo com uma meta, com um número e prazo, você viu ali? Tem um número, tem um prazo. E outro, e qual o plano de ação? Ali está muito resumidinho, para você ter uma ideia, mas tem que estabelecer um plano de ação. Para que depois, se a coisa não sair como planejado, isso também funciona como um ciclo. Você volta lá atrás e vai ver o que deu errado. Não aumentou a equipe de venda, o treinamento de vendas não foi bom. O que aconteceu? Porque se a empresa fez tudo que estava no plano de ação e ainda assim a coisa não aconteceu, então o erro está onde? É no departamento? É no gerente? O que aconteceu? Né? Então, você precisa muito entender a traçar metas, objetivos. Eu vou dar mais exemplos, hein? Vamos lá. Por isso, então, que existe esse conceito que é muito famoso. Gente, se você digitar, eu mandei um vídeo hoje lá para vocês que eu achei legal. Eu achei muito interessante aquele vídeo, porque além dele falar do conceito das metas SMART, ele fala sobre metas pessoais para a sua vida. Quem não viu o vídeo, assiste, gente. Eu achei ele muito bacana, o vídeo lá. Quem não assistiu, tá lá, tá? Foi lançado tanto lá no Classroom, quanto lá no grupo do WhatsApp. Então, gente, esse conceito de metas SMART é né? Você pega a primeira letra, a letra de cada nomezinho aqui, significa uma coisa. Vem do inglês. O objetivo tem que ser, o S aqui, ó, vem do inglês, específico. Então, eles precisam ser específicos. Eles precisam ser mensuráveis. Eu vou dar um exemplo. Né? Vem do inglês também, ó. Vem de alcançáveis. Achievable, do inglês. O R, tem uns modelos que falam que tem que ser realístico, mas eu prefiro outros que falam que ele tem que ser relevante. No vídeo o cara fala relevante, nós vamos dar um exemplo já. E tem que ser dentro de um horizonte de tempo. Você tem que estabelecer um tempo para você atingir aquilo. Igual no exemplo passado, aumentar em 15% nos próximos 3 meses. Porque se você também não estabelece tempo, aquilo vai ficar ad eternum, né? Então, olha lá, ó, vamos tentar agora dar um exemplinho para você ver, ó. O S vem do específico. Corresponde ao termo específico, ou seja, uma meta deve ser específica. Né? Se você quer aumentar vendas, não adianta você traçar o objetivo, aumentar vendas e ficar por aí. Você tem que falar em 20%, 30%, 40%, e um prazo. Né? Quanto tempo isso vai durar? Tem que ser o mais específico possível. Tem que ser mensurável. Né? Também da mesma forma que eu tenho que ter como mensurar isso. Se eu não estabeleço um percentual, se eu não estabeleço um número, um indicador tangível, como é que depois eu vou poder parar, medir e falar se a meta foi alcançada, se o objetivo foi alcançado ou não? Não é? Ela precisa ser também, gente, atingível, alcançável. Atingível, alcançável. Olha um erro que eu já passei, que eu já vi as empresas cometerem comigo. Vou dar um exemplo aqui, pegando também a área de vendas aí, ó. Digamos que, né, a Bruna, nossa amiga Bruna aí, trabalha lá na área de vendas, ela seja uma representante comercial. Um exemplo, né? E aí, vamos supor, num outro exemplo agora, que ela saiba que, em média, um vendedor, em média, venda em torno de 100 mil por mês. Um bom vendedor. Se o cara se esforçar, adotar técnicas de vendas lá e trabalhar direitinho, o cara consegue vender em média 100 mil por mês. Aí eu sou o gerente, né, no nosso exemplo aqui, viro para a Bruna. Falo, Bruna, agora eu estabeleci uma nova meta para você. Você, a partir de agora, vai ter que vender 300 mil por mês. Gente, acabou a brincadeira. A Bruna vai olhar assim, ó.
regalar o olho e vai falar, o quê? Como assim? Agora você vai ter que vender. A sua meta agora é 300 mil por mês. Ela vai falar por dentro, gente. Ela não vai falar nada, né? Vai falar, tá bom, né? Por dentro, ela vai falar assim, ó, acabou a brincadeira, porque ela sabe que um vendedor, em média, vende 100 mil. Como é que a empresa quer estabelecer para ela vender 300? É uma meta muito fora da realidade, ela não é atingível. Então, essa meta, em vez de ser motivadora, ela vai ser desmotivadora. A meta, gente, ela tem que ser desafiadora. Sabe? Um exemplo aqui, né? Ó, se eu virasse para a Bruna e falasse, ô Bruno, ó, estamos aumentando um pouquinho agora a sua meta. Né? O pessoal está vendendo em média 100 mil. Você vai ter uma nova meta agora. Você vai ter que vender 120 mil. Só que é o seguinte, ó. Você vai ter que vender 120 mil, vai subir um pouquinho a sua meta, mas se você vai ser treinada, nós vamos ter treinamento de técnicas de venda, você vai aprimorar a sua arte de vender, e se você bater sua meta, você no final do ano vai ganhar um bônus, você vai ser premiada, vai ter um 14º, você vai ganhar isso, vai ganhar uma premiação, aí você vai falar, opa, gostei dessa brincadeira, essa meta está sendo desafiadora para você, motivadora. A Bruna vai falar, opa, então aumentou um pouquinho, mas eu vou ter treinamento, vai melhorar minhas condições aqui, e se eu fizer um trabalho, se um cara aí normal, em média, vende 100, por que eu não posso vender 120? Eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás e vou tentar de todas as formas. Porque se eu bater minha meta, eu ganho um bônus, eu ganho um 14º, eu vou ganhar prêmio. Não é? Eu vou ser bem vista pela diretoria. Então, ela vai arregaçar a manga, vai se esforçar e vai acabar batendo a meta, tá? A meta ela foi só um pouco audaciosa. Aumentar de 100 para 120 é muito bem factível. Aí, essa meta vai ser motivadora. Agora, se eu falo em 300 mil, acabou a brincadeira. Ela vai sentar e não vai nem se esforçar. Não vai nem se esforçar. Já sabe que a meta é inatingível. E aí, gente, tem que também ser relevante para o seu negócio, para o que a pessoa faz. Sabe o que eu já passei? Uma situação que eu vi, o gerente estava dando uma sugestão e o diretor falou, não, peraí, não é bem por aí. A empresa estava lá, estabelecendo metas para todo mundo dentro da empresa, objetivos e metas e tal. E aí, olha só, a empresa queria aumentar as vendas e a empresa tinha estabelecido um novo programa interno dos funcionários internos indicarem novos clientes para o pessoal da área de vendas, que é uma coisa muito utilizada hoje, interessante. Né? Você trabalha lá numa outra área, você não é da área de vendas, você é atendente ou você é assistente financeiro, você não tem nada a ver com a área de vendas da empresa. Mas se você indicar um possível cliente para a área de vendas, e se a área de vendas conseguir vender para aquela pessoa, você ganha uma comissãozinha. Você ganha lá um extrazinho para você. É para incentivar os próprios funcionários a indicarem. Aí, sabe, nesse momento lá, sabe o que o gerente lá ia fazendo? Então vamos também estabelecer uma meta para as atendentes. Para a atendente, ela vai ter uma meta que ela vai ter que indicar tantos clientes por semestre para a área de vendas. Aí o diretor falou, para. Espera aí. Aí também não vamos exagerar. Nós criamos um programa de indicação para premiar, né? Para instigar os funcionários a nos indicar cliente. Agora, você querer também estabelecer uma meta para atendente lá, isso aí não faz parte do objetivo do trabalho dela. Aí não está sendo relevante, está fugindo um pouco. Tudo bem pedir para os funcionários indicarem, tudo bem e tal. Agora, também estabelecer uma meta, imagina, a menina lá, ela é atendente, metas para ela é o quê? Ela tem uma meta de atendimento de cliente, ela tem uma meta de atendimento de ligações, ela tem as suas metas. Essa meta de indicação de cliente para a área de venda foge do seu trabalho. Ela não tem obrigação de indicar.
A gente quer que ela indique, mas não pode criar uma meta, depois ela cumpre suas metas todas de atendimento ao cliente. Bateu todas as metas. Atendeu tantos clientes, atendeu tantos telefonemas, mas aí não indicou o cliente, aí vai perder premiação, vai ser chamada a atenção. Não, aquilo não faz parte do trabalho. Então, gente, isso eu falo porque eu já vi as empresas começam a criar metas que aí não tem a ver com o que aquela pessoa faz. Você tem que entender qual é a função daquela pessoa, qual é a função daquele setor. Então, você tem que criar metas relevantes para aquele setor, né? E outra, tem que ter um tempo. O T aí do Smart vem no horizonte de tempo. Como exemplo lá, aumentar as vendas em 15% nos próximos 3 meses. Se você não estabelece um tempo, depois como é que você vai cobrar? Se chega para me cobrar, você não aumentou as vezes. Mas peraí, era até quando que era isso aí? Não, você tinha 3 meses. Não, mas não ficou claro que era 3 meses. Ninguém falou de prazo. Então, eu estou tentando aumentar as vendas, velho. Eu não acho justo me chamar a atenção, porque ninguém me falou que tinha que ser dentro de 3 meses, velho. Então, por isso que você tem que estabelecer. E para encerrar, pessoal, aí eu já vou ficar lá à disposição para ajudar nas atividades supervisionadas para quem precisar. Para encerrar, você também precisa entender que as empresas estabelecem objetivos em 3 níveis. Você tem o nível estratégico, você tem o nível tático e você tem o nível operacional. Toda empresa, empresa decente, né, quando vai criar objetivos, em primeiro lugar, ela cria objetivos estratégicos, que é ali a nível da presidência, da diretoria. Nós estamos falando da alta administração da empresa. O que a alta administração quer? Quais os objetivos que ela quer alcançar? Então, quais são as metas que a empresa como um todo vai ter? Já eu vou mostrar um exemplo, tá? Já vou mostrar um exemplo. Aí, você, com base nesses objetivos estratégicos, eles são a longo prazo, olha lá, eles se confundem com as políticas e diretrizes, são objetivos de longo prazo, que cobrem a organização como sistema. Aí, com base nos objetivos como um todo, os objetivos estratégicos globais, aí você vem detalhando. Primeiro em objetivos táticos, agora mais a nível gerencial, por setor. Você tem lá o setor de finanças, então a área de finanças vai ter os seus objetivos dentro da área financeira. A área de RH vai ter os seus objetivos dentro da área de RH, assim também vai a área de produção, seus objetivos, que se esses objetivos forem alcançados, é muito provável que os objetivos estratégicos também sejam alcançados. Tá? Então, são mais a médio prazo. São objetivos setoriais, que aí está envolvendo lucratividade, participação de mercado, desenvolvimento humano, dentro de cada área. E para que isso, então, aconteça, você precisa detalhar ainda mais a nível operacional, o mais individualizado possível, gente. As empresas precisam aprender a traçar objetivos e metas da forma o mais individualizada possível, de preferência para cada um dos funcionários. Pega, então, dentro da área lá, por exemplo, de finanças, né? O setor de finanças tem os seus objetivos e suas metas. E aí cada um, o assistente vai ter seus objetivos e suas metas. O supervisor vai ter seus objetivos e suas metas. Dentro da área de produção também. Cada funcionário lá dentro vai ter seus objetivos e suas metas. Que aí, se os objetivos operacionais forem alcançados, é bem provável que os objetivos táticos também sejam alcançados. E, da mesma forma, se você alcança os objetivos táticos, é bem provável que os estratégicos também sejam alcançados. Então, gente, né, só de novo aqui essa subdivisão, objetivos estratégicos, alta administração. Estou falando aqui objetivos da presidência junto com a diretoria. Aí você depois traça objetivos táticos, que aí eu estou envolvendo
a diretoria com a gerência, os diretores vão passando aqui para a gerência o que tem que ser feito, e os objetivos operacionais, os gerentes vão passando para os seus supervisores e os assistentes quais são os objetivos e quais são as metas de cada um. Então, no livro aqui do Chiavenato, ó, tem até um exemplinho, tá, gente? Que está igualzinho, está lá no livro, que a gente traz só um exemplo, que eu não tenho como eu pegar lá o organograma inteiro de uma empresa, senão eu ia ficar com a letrinha muito pequenininha, mas também é só para você ter uma ideia, né, ó. E tem uns termos técnicos aqui no meio, né? Por exemplo, ciclo de vida financeiro. Precisa de você tentar entender. Ó, professor, o que é ciclo financeiro? Calma. Aqui é só para você ter uma ideia, né? O importante é que você entender que a empresa traça, ela tem sua missão, visão, seus valores, que são as diretrizes da empresa como um todo. Aí você tem os objetivos estratégicos, a nível lá da presidência da empresa, lá com a diretoria da empresa. Então, lá o presidente, com os diretores, a alta administração, né? A alta administração que é o quê? 12% de ROI, que é retorno sobre o investimento. Vem do inglês, Return on Investment. 12% do retorno sobre o investimento que está sendo feito. E ela quer o que mais? 5% de aumento anual. A empresa quer, no final do ano, ó, chegamos, beleza, teve 12% de aumento no ROI e 12% de aumento na empresa, no faturamento da empresa. Ótimo. O presidente vai estar feliz, a diretoria vai estar feliz, alcançou o objetivo principal. Agora, para que esses objetivos aí sejam alcançados, aí você detalha, primeiro a nível tático ali, ó, de diretoria e gerência, né? Junto, envolvendo já a gerência lá. Você vai ter o setor financeiro aqui, então, para que o ROI de 12% seja alcançado, para que tenha os 5% de aumento, o diretor financeiro vai ter que ser responsável por ter um lucro anual de 12%, cobrar os devedores duvidosos em 2%, reduzir o estoque em 10%, para você aumentar o lucro, de repente tem que reduzir o estoque, melhorar, manter um ciclo financeiro de 35 dias, né? Aí, ó, vai detalhando. O gerente de contas a receber vai ter que enviar a cobrança em 5 dias, verificar um novo crédito em um dia, cobrar devedores duvidosos, aqui. E aí, até chegar a nível dos assistentes. Cada assistente também vai ter os seus objetivos e suas metas. Você pode observar que tudo tem números aqui, tem percentuais, tem tudo bonitinho. Aí, para que tudo aconteça, o diretor industrial também vai ter seus objetivos e metas. O diretor de marketing vai ter seus objetivos e metas. Ó, esse aqui, diretor industrial, tem que produzir 1.200.000 produtos. O diretor de marketing vai ter que garantir que também tenha a venda daqueles 1.200.000 produtos. Então, para que produza 1.200.000 produtos, o supervisor de máquina tem que entrar no circuito, ele vai ter os seus objetivos e as metas. Do lado do marketing e vendas, o gerente de vendas também vai ter seus objetivos e suas metas, de forma, gente, que isso funcione como uma engrenagem. Por isso é que é importante. Se um falhar, compromete o resultado do outro lado. Para o cara do marketing aqui garantir as vendas, a empresa tem que produzir os produtos, né? A diretoria financeira tem que dar o aporte financeiro para suprir a outra parte. E aí, gente, quando a empresa faz isso aqui muito bem feito, já encerrei aqui, faz isso bem feito, no final de um período, quando você para medir, para cobrar, para ver se deu certo ou se deu errado, se a meta global não foi atingida, aqueles 12% de ROI, a diretoria não teve aumento de 5% que queria, peraí, onde é que está o erro? Deixa eu ver aqui, área financeira, você tinha que fazer isso. O gerente de marketing não tinha que vender tantos milhões de produtos, não tinha que acontecer isso. Ah, mas nós não vendemos porque o setor de produção não entregou os produtos prontos.
Não teve uma produção de 1 milhão e 200. Como é que eu vou vender 1 milhão e 200 se produziu só 800 mil produtos? Aí vai em cima, então, do cara lá da produção. Setor de produção. Você não tinha que produzir 1 milhão e 200 mil produtos? Por que produziu só 800 mil? Ah, porque minhas máquinas aqui também, eu tinha objetivos e metas com relação ao meu maquinário, meu pessoal. O supervisor de máquina não deu manutenção na minha máquina. Várias máquinas pararam ao longo do ano. Aí o cara vai poder ir em cima lá do supervisor de máquina, o supervisor de máquina. E aí, gente, vai indo, até você entender por que deu errado. E aí não é entender por que deu errado para cobrar, para chegar e punir ninguém. Não é para punir, é para tentar entender onde está o erro. E aí, gente, também o mais importante, né? Quando você estuda isso aqui, você vê o seguinte, as empresas, elas criam suas metas anuais, mas tem que haver um mecanismo de controle. Tem que estar o tempo todo havendo um controle. Você não espera chegar lá no final do ano para chegar e fazer a medição, ver que deu tudo errado, aí chamando a atenção de todo mundo. Não. A empresa estabelece suas metas anuais, mas tem um controle mensal, ou no máximo trimestral, né? Chegou em fevereiro, a coisa começou a não sair certo, vai lá, volta. Por que não está atingindo as metas de venda? Tá? Por que não está fabricando produto? Por que não está fabricando produto? Porque está com problema nas máquinas, o supervisor de máquinas, vamos lá. Para você fazer os ajustes ao longo do ano, para você conseguir garantir que no final do ano suas metas sejam alcançadas. Então, quando a empresa consegue fazer isso muito bem feito, é muito provável que essa empresa tenha sucesso. Falei disso, gente, porque na próxima aula a gente vai falar de dashboard. Então, em algum momento, olha lá para você ver, em algum momento a gente fala de dashboard estratégico, dashboard tático, operacional, fala de objetivos, de metas, para o aluno entender do que a gente vai falar na próxima aula, né? Gente, eu cheguei aonde eu queria chegar hoje. Eu atingi o meu objetivo e a minha meta. Agora, eu vou ficar à disposição. Se por um acaso ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre o que eu falei, pode falar à vontade aí, que eu estou aqui ainda para tentar esclarecer alguma coisa que não tenha ficado claro, ou sobre o trabalho, né? Eu vou atender primeiro quem que foi lá, o primeiro lá no início da aula, Matheus, né? Explicar um pouco sobre o agente do conhecimento. O Matheus está aí ainda? Tá, né? Estou vendo ele ali. Matheus está aí. Matheus, deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, então, a atividade. Deixa eu abrir a APS aqui na tela. Vamos tentar entender aqui qual que é a sua dúvida. Porque você só me perguntou, professor, poderia me esclarecer o que é o agente do conhecimento? Vamos entender. Professor. Oi? Eu posso, então, descrever a minha dúvida para ficar mais fácil? Talvez? Pode, por favor. Pode. Então, que nós chegamos nessa parte do trabalho, e aí chegou um case para a gente de um analista de RH que tinha algumas atribuições de liderança e de treinamento. E aí Ele tinha o quê? Algumas atribuições de liderança e de treinamento e desenvolvimento. Aí, a princípio, essa pessoa seria o agente do conhecimento. Só que aí surgiram algumas dúvidas no grupo, porque eu entendo que liderança e treinamento e desenvolvimento já são competências do RH. E o que eu entendi do agente do conhecimento é que seria um colaborador X que tem já as suas funções convencionais e a partir de um certo interesse por uma outra área, por uma outra função, um outro tema, ele se torna agente do conhecimento. Ele aprimora os conhecimentos em outro tema específico, que não tenha relação com as suas funções já convencionais, e aí ele se torna agente do conhecimento. Aí eu queria só saber se eu estou seguindo uma linha de raciocínio correto. Tá certíssimo, certíssimo.
Deixa eu ver se eu entendi bem aqui o que você falou e tentar também te mostrar, então, nesse caso seu aí, você tem um funcionário lá numa empresa que ele, além das suas funções, além das habilidades lá do setor dele, ele tem também habilidades em liderança, por exemplo. Então, vamos tentar dar um exemplo, né? Não, Para ficar ainda mais claro. Vamos supor um exemplo que o cara é lá gerente financeiro, ou da área financeira da empresa, supervisor financeiro, uma coisa assim. Então, ele tem os conhecimentos, as habilidades que ele precisa ter na área financeira. Ele tem que ser um bom analista financeiro, ele tem que ter conhecimento de matemática financeira, ele tem que ter conhecimento, sei lá, né, de análise de investimento, de cálculos e tal, papapá. Ele tem que saber manusear o sistema financeiro da empresa, tal. E ele é bom, ele tem todos esses conhecimentos, aplica bem. Além disso, ele tem um outro conhecimento, que é sobre a parte da liderança. E ele gosta desse assunto, e ele estuda liderança. E aí a empresa descobriu que, recentemente, ele, inclusive, está fazendo um curso extra de liderança por conta própria. Então, e a empresa está precisando estimular a liderança dentro da empresa. Tá? A empresa até acaba pensando em contratar, no nosso exemplo, né? Estava pensando em contratar um consultor para vir dar treinamento de liderança lá para os funcionários da empresa. Ela precisava estimular novas lideranças. Então, por que não pegar esse funcionário? Por que não pegar ele? Já ele é da área financeira, mas ele gosta de liderança, ele estuda liderança, está fazendo curso de liderança, então não poderia chamar ele e falar, fulano, olha, a gente até estava pensando em contratar um consultor externo, mas você não quer participar com a gente de um projeto nosso aí de desenvolver novas lideranças? Ele fala, opa, posso, tá? Então pode usá-lo para isso. É isso que você queria saber? Respondi. Sim, então, mas no caso do meu exemplo, que é um analista de RH, ele seria o agente do conhecimento, porque eu entendo que entender de liderança já é uma competência do RH. Então, eu estava debatendo com um grupo que talvez não caberia nesse sentido dele ser o agente do conhecimento, porque treinamento e desenvolvimento, mas aí já são pertinentes do RH. Mas eu acho que aí, no caso de vocês, você pode até considerar sim. Porque, na verdade, né? Na verdade, não existe, você não vai achar isso escrito em lugar nenhum do planeta Terra, né? Porque aí chega um certo ponto que fica aquele negócio assim, no caso, a liderança é uma aptidão que o cara do RH tem que ter, às vezes não necessariamente. Aí fica uma coisa meio duvidosa. Aí muita gente vai falar assim, não, mas nesse caso aí sim. Outros vão falar, não, mas nesse caso aí não. Que é o seguinte, ele é um analista de RH, mas qual que é as funções dele lá? Não necessariamente ele tem função de... Ele tem que entender tudo de liderança. O cara, as funções dele do RH, de repente, ele pode ser um analista de RH, mas é um analista de avaliação de desempenho. Eu não sei o que exatamente ele faz lá. Ele pode ser um analista de RH, mas que cuida da parte de treinamento e desenvolvimento de nossos funcionários. Ele analisa as avaliações de desempenho para dar as sugestões para o seu outro colega lá, preparar os treinamentos e desenvolvimentos da empresa. Aí precisa entender exatamente qual a função dele. Mas eu acho que você pode considerar, sim, né? Porque mesmo ele sendo da área do RH, ele pode participar de um projeto interno da organização, dando treinamento sobre liderança. Ficou claro para você? Sim, ficou. Tá? Nayara está pedindo para explicar a questão 6. Deixa eu ver aqui, depois eu vejo se mais gente tem dúvida. A empresa adota a espiral do conhecimento? Então, você assistiu a aula desde o início hoje, Nayara? Você chegou atrasado? Você não viu, porque hoje... Porque aí eu vou te pedir uma coisa.
Não é má vontade minha, não, por favor. Pelo amor de Deus, não me entenda mal, não. Hoje eu gastei aí uns 40 minutos explicando a espiral do conhecimento. Está gravado na aula de hoje. Eu expliquei, eu acho que muito bem explicado. Porque aí, se eu for para te explicar, eu vou ter que parar, vou ficar aqui mais 40 minutos explicando de novo a espiral do conhecimento. Então, eu te peço só uma coisa. Amanhã cedo eu vou estar mandando a aula gravada para você. Pega o trecho da aula lá, eu começo falando de dialética do conhecimento, logo depois eu já entro falando da espiral do conhecimento. Aí eu explico com toda a riqueza de detalhes a espiral do conhecimento. Se ainda assim você ficar com dúvida, pode me procurar no WhatsApp, que aí é só para tirar uma dúvida. Porque agora, se eu for explicar de novo a espiral do conhecimento, vou gastar mais umas meia hora. Pode ser assim, querida? Eu quero que você entenda que não é uma vontade, porque eu expliquei hoje, você chegou depois da explicação. Mas está gravado aí, eu vou mandar amanhã cedo para você. Tá? Gente, alguém mais para esclarecer coisas sobre a APS? Deixa eu ver as outras questões da APS aqui. Ó. Essas 6, era falando da espiral do conhecimento, eu falei hoje. Expliquei hoje todos os detalhes. Se alguma outra pessoa chegou atrasada aí também, eu já estava lá nos objetivos e tal, amanhã assista a aula, tem uma parte que eu tiro e falo tudo sobre a espiral do conhecimento. A empresa possui funcionários que detêm sozinhos certos conhecimentos, que não são... Então, exatamente, eu falei também hoje, antes de eu entrar no assunto da espiral do conhecimento, eu falei sobre isso. Né? Tem empresas que têm funcionários que só eles dominam o conhecimento, de certa coisa. Então, esse conceito da espiral do conhecimento, esse conhecimento tácito e conhecimento explícito, ele foi criado exatamente para ensinar a empresa a acabar com esse problema, para que o conhecimento ele seja transmitido por toda a organização, para eliminar esse problema de certos funcionários serem insubstituíveis. Tá? Então, também, quem ficou na dúvida sobre essa questão, assista o que eu falei na aula mais cedo, vai entender isso aqui, não tem como não entender, não. E se ficar na dúvida, pode me procurar no WhatsApp, que terei imenso prazer em esclarecer. O resto aqui, trabalho em equipe, eu falei na aula passada. Bom, alguém tem mais alguma dúvida ainda? Parece... Precisa expor o nome da empresa? Não necessariamente, tá? Tatiane, eu falei, quando eu expliquei a APS, eu falei, gente, ó, não quero, por favor, de forma alguma, criar problema para vocês, né? Você, de repente, falar aqui da APS sem que a empresa lá não te autorizou, né? Então, se você, por exemplo, está usando a sua empresa lá, mas você percebeu que, de repente, a empresa pode não gostar que você chega aqui, que, como eu falei, você não vai estar expondo nada sigiloso da empresa. Mas, mesmo assim, se você achar que pode causar mal-estar para você, você pode mudar o nome da empresa. Não tem problema, não. Usa lá a empresa lá, só muda o nome, cria, inventa um nome, e quando você for explicar o trabalho, Tatiane, você explica, fala, gente, ó, nós vamos falar sobre a empresa, tal, que eu trabalho, mas eu mudei o nome. Esse nome que está aqui é um nome que eu mudei porque eu percebi que a empresa poderia não gostar que eu viesse a expor aqui o nome da empresa no trabalho, então eu estou alterando o nome da empresa aqui, tal. Não tem problema, não. Não quero, por favor. Pois se eu souber que alguém aí perdeu o emprego por causa do trabalho meu, eu vou pular daqui de cima do prédio, pelo amor de Deus. Tá bom, pessoal? Alguém mais aí com dúvida? Se não tiver dúvida nenhuma, a aula já está encerrada, tá? Eu ainda posso ficar aqui, caso alguém queira tirar mais alguma dúvida. Na semana que vem, eu também vou tirar mais um pedacinho da aula para esclarecer sobre trabalho, caso tenha mais dúvida. Viu, pessoal? No mais, eu só tenho a agradecer a vocês. Um beijo no coração.
Muito obrigado aí, Gabriela, Vanessa, Marcele, Tatiane, Elisângela, Jaque. Boa noite, professor. Gabriela. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Se cuidem, tá, gente? Se cuidem, que esse tal do coronavírus aí não tá brincadeira. Se cuidem aí. E na semana que vem nós estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus aí.